Em uma tarde chuvosa de dezembro, as mãos calejadas de Miguel tremem ao segurar o guarda-chuva sobre Sofia, uma menina de 8 anos que havia caído da cadeira de rodas em plena avenida movimentada. Ele não sabia que aqueles poucos minutos de bondade estavam sendo observados pelos olhos atentos de Isabela Santos, a mulher mais rica da cidade, que acabara de descobrir algo devastador sobre sua própria filha. Uma descoberta que mudaria 3 vidas para sempre, revelando segredos familiares enterrados há décadas e uma conexão impossível entre o mendigo sem teto e a herdeira de um império financeiro. Esta é a história de como um gesto simples de compaixão desencadeou uma série de revelações que ninguém poderia imaginar, provando que, às vezes, o destino usa as situações mais improváveis para corrigir injustiças do passado. Miguel Ferreira havia conhecido dias melhores. Aos 45 anos, suas mãos calejadas contavam a história de um homem que um dia fora respeitado engenheiro civil, responsável por construções que ainda ornamentavam o centro da cidade. Mas a vida havia sido cruel. A falência da empresa, a perda da casa, o divórcio doloroso e, finalmente, a queda para as ruas 3 anos antes. Agora, ele sobrevivia catando materiais recicláveis e dependia da bondade de estranhos para suas refeições diárias. Naquela tarde de dezembro, Miguel empurrava seu carrinho improvisado pelas ruas do bairro Nobre, quando a chuva começou a cair com intensidade inesperada. As pessoas corriam para se abrigar, guarda-chuvas se abriam como flores negras, florescendo no asfalto molhado. Foi então que ele viu a cena que mudaria sua vida. Uma menina de cabelos loiros estava sozinha na calçada, tentando desesperadamente voltar para sua cadeira de rodas que havia tombado com a força do vento. Sofia Martinez tinha 8 anos e nascera com uma deficiência que limitava seus movimentos das pernas, mas não limitava seu espírito vibrante. Ela havia convencido a babá a deixá-la brincar sozinha no parquinho próximo, prometendo ficar apenas alguns minutos. Quando a chuva começou, ela tentou voltar rapidamente para casa, mas o vento forte derrubou sua cadeira, deixando-a desamparada, no meio da tempestade que se intensificava. Miguel não hesitou. Abandonou seu carrinho e correu até a menina, estendendo seu guarda-chuva velho e rasgado sobre ela para protegê-la da chuva. Com cuidado extremo, ele ajudou Sofia a se reposicionar na cadeira de rodas, verificando se ela não havia se machucado na queda. Seus gestos eram delicados, quase paternais, contrastando com sua aparência maltrapilha. Sofia olhou para ele com olhos azuis curiosos, sem medo. Apenas gratidão genuína por sua gentileza. O que Miguel não sabia era que cada movimento seu estava sendo observado por Isabela Santos Martinez, uma mulher de 38 anos que construíra um império imobiliário após herdar a empresa do pai. Ela havia parado seu carro de luxo ao reconhecer Sofia na chuva, mas ficou paralisada ao presenciar a cena. Sua filha, que ela protegia obsessivamente devido à deficiência, estava sendo cuidada por um completo estranho, com uma ternura que ela raramente havia visto de outras pessoas. Isabela observou como Miguel conversava suavemente com Sofia, como ele verificou cada roda da cadeira para garantir que estava funcionando perfeitamente, como ele tirou sua própria jaqueta, a única que possuía, para cobrir as pernas da menina e protegê-la da chuva gelada. Havia algo familiar nos gestos daquele homem, uma delicadeza que despertou memórias que ela havia enterrado profundamente em seu coração. Quando Miguel finalmente se afastou, recusando qualquer forma de agradecimento de Sofia e desaparecendo, na multidão com seu carrinho, Isabela se aproximou da filha. Sofia estava radiante, falando animadamente sobre o anjo da chuva que havia aparecido para ajudá-la. Ela descreveu como ele havia sido gentil, como seus olhos eram tristes, mas bondosos, como ele havia cantado uma cantiga suave para acalmá-la durante os momentos de medo. Naquela noite, Isabela não conseguiu dormir. Havia algo na descrição que Sofia fazia do estranho que a perturbava profundamente. As cantigas que ele cantara eram as mesmas que ela lembrava de sua infância, melodias que apenas uma pessoa conhecia com aqueles detalhes específicos.
Ela decidiu investigar discretamente quem era aquele homem que havia tocado tanto sua filha em tão pouco tempo. A investigação inicial revelou informações perturbadoras. Miguel Ferreira havia sido um engenheiro respeitado na cidade, responsável por várias construções importantes, incluindo o primeiro prédio comercial que Isabela havia reformado quando assumiu a empresa do pai. Mas o mais chocante era descobrir que ele havia trabalhado diretamente para a construtora Santos nos anos 1990, antes de ela nascer para o mundo dos negócios. Isabela mergulhou nos arquivos antigos da empresa, procurando por registros de Miguel. O que encontrou a deixou sem fôlego. Fotografias de eventos corporativos onde Miguel aparecia ao lado de seu pai, Eduardo Santos, sempre sorrindo, sempre respeitado. Havia menções a projetos importantes que ele havia liderado, elogios de superiores sobre sua integridade e competência técnica. Como um homem tão qualificado havia parado nas ruas? A busca mais profunda revelou documentos que Isabela nunca havia visto. Correspondências entre Miguel e seu pai, datadas de 1998, logo após sua formatura em administração. As cartas mostravam que Miguel havia proposto várias ideias inovadoras para a empresa, sugestões que foram implementadas e geraram milhões em lucros para a construtora Santos. Mas não havia registros de Miguel recebendo crédito ou compensação adequada por essas contribuições. O primeiro plot twist veio quando Isabela descobriu que Miguel não era apenas um ex-funcionário da empresa. Ele era co-criador de várias patentes arquitetônicas que ainda geravam royalties substanciais para a família Santos. Seu pai havia registrado essas patentes apenas em seu próprio nome, efetivamente roubando décadas de trabalho intelectual de Miguel. A fortuna da família Santos havia sido construída, pelo menos parcialmente, sobre ideias que não eram originalmente suas. Mas a descoberta mais devastadora ainda estava por vir. Entre os papéis pessoais de seu pai, Isabela encontrou documentos que revelavam que Miguel Ferreira não era apenas um colaborador talentoso. Ele era seu meio-irmão. Eduardo Santos havia tido um relacionamento com Carla Ferreira, mãe de Miguel, nos anos 1970. Quando Carla engravidou, Eduardo a abandonou para se casar com a mãe de Isabela, uma união arranjada por conveniência financeira entre duas famílias influentes. A revelação de que Miguel era seu meio-irmão explicava por que ele havia sido tratado com favor especial durante seus primeiros anos na empresa, mas também revelava a crueldade sistemática que Eduardo havia aplicado posteriormente. Quando Miguel começou a questionar práticas questionáveis da empresa e a reivindicar crédito por seu trabalho, Eduardo o havia sabotado profissionalmente, espalhando rumores sobre sua competência e bloqueando oportunidades de trabalho em toda a indústria da construção. Isabela descobriu e-mails arquivados mostrando que seu pai havia deliberadamente destruído a carreira de Miguel por medo de que ele descobrisse a verdade sobre sua paternidade e reivindicasse parte da herança familiar. Eduardo havia usado sua influência para garantir que Miguel nunca conseguisse trabalho estável novamente, forçando-o eventualmente à falência e às ruas. Era uma vingança cruel contra o filho que ele havia abandonado décadas antes. O segundo plot twist revelou que Sofia não era apenas a filha de Isabela. Ela era neta de Eduardo Santos e sobrinha de Miguel. A deficiência de Sofia era resultado de uma condição genética rara, que Eduardo havia escondido da família por gerações. Miguel também havia nascido com uma versão mais leve da mesma condição, explicando por que ele havia desenvolvido tanta empatia e habilidade para lidar com pessoas com deficiências físicas. A investigação médica revelou que Eduardo Santos havia sabido sobre a condição genética familiar quando Sofia nasceu, mas havia escolhido esconder essa informação de Isabela. Ele temia que ela descobrisse a conexão com Miguel e começasse a fazer perguntas sobre o passado. A ironia cruel era que Miguel, sem saber que Sofia era sua sobrinha, havia instintivamente reconhecido as limitações dela e sabia exatamente como ajudar. Isabela enfrentou uma crise moral devastadora. Ela havia construído sua vida inteira
sobre uma fortuna que pertencia parcialmente ao homem que agora vivia nas ruas. Pior ainda, esse homem era seu próprio irmão, que havia sido deliberadamente destruído por seu pai para proteger segredos familiares. E agora ele havia salvado sua filha, sua própria sobrinha, sem fazer ideia das conexões familiares que os uniam. A terceira revelação veio através de gravações que Eduardo havia feito antes de morrer, confissões de culpa que ele nunca teve coragem de revelar em vida. Nas fitas, ele admitia ter roubado as ideias de Miguel, ter sabotado sua carreira e ter abandonado Carla quando mais precisava dele. Ele também revelava que havia tentado encontrar Miguel várias vezes nos últimos anos de vida, mas nunca teve coragem de enfrentar as consequências de suas ações. O super plot twist devastador surgiu quando Isabela descobriu que Miguel sabia exatamente quem ela era desde o primeiro dia que viu Sofia. Através de investigação própria, ela descobriu que Miguel havia estado observando sua família discretamente por anos, não por vingança, mas por um amor fraternal que ele nunca pôde expressar. Ele sabia que Sofia era sua sobrinha e havia estado secretamente protegendo-a sempre que possível. A revelação mais chocante veio através de Carlos, o zelador do prédio onde Isabela morava. Ele revelou que Miguel aparecia regularmente para verificar se Sofia estava bem, sempre mantendo distância, respeitosa, mas sempre vigilante. Miguel havia salvado Sofia de outros perigos pequenos antes, impedindo que ela se machucasse em um escorregador quebrado, alertando discretamente a babá quando ela se distraía, até mesmo deixando pequenos presentes anônimos em sua cadeira de rodas. Carlos mostrou a Isabela uma coleção de desenhos que Miguel havia feito de Sofia ao longo dos meses. Eram retratos delicados e cheios de amor, mostrando todos os momentos em que ele havia observado sua sobrinha brincando no parque. Em cada desenho havia uma proteção silenciosa, um tio que amava profundamente uma criança que não podia reconhecer publicamente como família. A descoberta final revelou que Miguel havia escolhido viver nas ruas próximas ao bairro de Isabela, especificamente para estar perto de Sofia. Ele havia recusado ofertas de abrigo em outras partes da cidade porque não queria se afastar da única família que tinha. Sua pobreza era parcialmente voluntária, uma penitência que ele se impôs por não ter conseguido proteger sua mãe das crueldades de Eduardo Santos décadas antes. Isabela enfrentou a realização de que o homem que ela havia considerado um estranho perigoso era, na verdade, o guardião anjo secreto de sua filha. Miguel havia passado anos protegendo Sofia de longe, usando sua experiência de vida nas ruas para antever perigos que uma família rica e protegida não conseguia perceber. Ele era simultaneamente a vítima das injustiças de sua família e o protetor silencioso de sua continuação. O clímax emocional chegou quando Isabela finalmente confrontou Miguel diretamente. Ela o encontrou em seu esconderijo improvisado, debaixo de uma ponte, cercado por desenhos de Sofia e cartas nunca enviadas para sua mãe falecida. Miguel inicialmente tentou fugir, aterrorizado de que sua vigilância protetora fosse mal interpretada. Mas quando Isabela mostrou os documentos que havia descoberto, quando ela chamou-o de irmão pela primeira vez, ele desabou em lágrimas. Miguel revelou que havia descoberto a verdade sobre sua paternidade anos antes, quando Eduardo tentou se aproximar dele durante sua fase terminal. Mas ele havia rejeitado qualquer contato, ainda amargo pelas injustiças sofridas. A única coisa que o impedia de deixar a cidade era Sofia. Ele não conseguia abandonar a sobrinha que representava a única parte pura de uma família manchada por traições e mentiras. A conversa entre os irmãos revelou décadas de dor mal compreendida. Miguel explicou que nunca havia querido vingança, apenas reconhecimento. Ele não queria a fortuna da família, mas sim a chance de conhecer sua sobrinha apropriadamente, de fazer parte de sua vida de forma oficial. Isabela percebeu que havia passado anos protegendo Sofia de perigos imaginários, while her real guardian angel lived in shadows, unable to offer his protection openly. A reconciliação não foi imediata nem simples.
Isabela enfrentou a complexa tarefa de explicar para Sofia que o anjo da chuva era, na verdade, seu tio, que a família havia cometido erros terríveis no passado, mas que agora tinham a chance de corrigi-los. Sofia, com a simplicidade das crianças, aceitou Miguel imediatamente, apenas feliz em saber que seu protetor poderia agora visitá-la oficialmente. Miguel inicialmente resistiu aos esforços de Isabela para reintegrá-lo à família. Anos de humilhação e pobreza haviam criado barreiras psicológicas profundas. Ele não acreditava que merecia perdão ou que a família realmente queria sua presença. Foi Sofia quem quebrou essas barreiras, simplesmente pedindo para que seu tio a ensinasse a desenhar como ele havia aprendido a fazer retratos dela. A transformação foi gradual, mas profunda. Isabela começou trabalhando discretamente para reverter os danos que seu pai havia causado à reputação profissional de Miguel. Ela usou suas conexões para espalhar a verdade sobre suas contribuições para a indústria da construção, restaurando sua credibilidade junto a antigos colegas. Simultaneamente, ela estabeleceu um fundo que daria a Miguel royalties atrasados de suas patentes, garantindo sua segurança financeira. Mas o mais importante foi a descoberta de que Miguel possuía uma habilidade única para trabalhar com crianças, com deficiências. Sua experiência pessoal combinada com seu conhecimento em engenharia o tornava ideal para desenvolver soluções arquitetônicas acessíveis. Isabela propôs que ele liderasse uma nova divisão da empresa focada em construções inclusivas, transformando sua expertise pessoal em impacto social positivo. O projeto piloto de Miguel foi um parque adaptado especificamente para crianças com deficiências físicas variadas. Ele trabalhou diretamente com Sofia e outras crianças para entender suas necessidades específicas, criando espaços que eram simultaneamente seguros, desafiadores e divertidos. O parque se tornou modelo nacional para desenho inclusivo, estabelecendo Miguel como especialista reconhecido na área. A relação entre Miguel e Sofia floresceu de forma natural. Ele se tornou a figura paterna que ela nunca havia tido, alguém que compreendia suas limitações sem tratá-la como frágil. Miguel ensinou Sofia a navegar o mundo com confiança, mostrando-lhe que deficiência não significava incapacidade. Ela, por sua vez, trouxe alegria de volta à vida dele de forma que ele havia esquecido ser possível. Isabela descobriu que a presença de Miguel transformou toda a dinâmica familiar. Ele trouxe uma perspectiva de humildade e gratidão que equilibrou o privilégio em que Sofia havia crescido. Mais importante, ele ofereceu um modelo de resiliência e bondade que nenhuma educação formal poderia proporcionar. Sofia aprendeu sobre compaixão não através de lições, mas observando como seu tio tratava todos os seres humanos com dignidade igual. A empresa Santos passou por uma transformação completa sob a influência de Miguel. Sua experiência, vivendo nas margens da sociedade, trouxe uma consciência social que havia estado ausente na gestão anterior. Eles começaram a focar não apenas em lucros, mas em como suas construções poderiam melhorar vidas, especialmente de populações vulneráveis. Miguel estabeleceu programas de treinamento profissional para pessoas em situação de rua, oferecendo uma segunda chance que ele mesmo havia precisado. O relacionamento entre os irmãos evoluiu para uma parceria poderosa. Isabela fornecia recursos e conexões, while Miguel contribuía com experiência prática e um profundo entendimento das necessidades de comunidades marginalizadas. Juntos, eles transformaram a construtora Santos em líder nacional de responsabilidade social corporativa, provando que negócios poderiam ser simultaneamente lucrativos e eticamente responsáveis. A maior vitória veio quando Sofia, agora com 12 anos, decidiu seguir os passos do tio em arquitetura inclusiva. Ela começou a desenhar parques e edifícios adaptados, mostrando uma criatividade natural para soluções que Miguel reconheceu como similar à sua própria. A deficiência que Eduardo Santos havia visto como vergonha familiar se tornou fonte de inovação e propósito para a próxima geração.
Miguel eventualmente se casou com Carmen, uma fisioterapeuta que conheceu através do trabalho com Sofia. Carmen havia perdido a perna em um acidente anos antes e se especializara em ajudar crianças com deficiências a desenvolver independência. O casamento foi celebrado no primeiro parque inclusivo que Miguel havia projetado, com Sofia servindo como dama de honra em uma cadeira de rodas decorada como carruagem de princesa. A cerimônia simbolizou mais que uma união pessoal, representou a transformação completa de uma família que havia estado quebrada por décadas de mentiras e ressentimentos. Eduardo Santos havia tentado dividir seus filhos através de traição e abandono, mas no final, suas vítimas se tornaram mais fortes juntas do que poderiam ter sido separadas. O legado da família Santos se transformou completamente. Em vez de ser lembrada apenas pela riqueza acumulada através de métodos questionáveis, ela se tornou sinônimo de segundas chances e inclusão social. Miguel estabeleceu uma fundação que oferecia treinamento profissional e moradia temporária para pessoas em situação de rua, enquanto Isabela focou em criar oportunidades de emprego digno para pessoas com deficiências. Sofia cresceu para se tornar arquiteta especializada em design universal, criando espaços que funcionavam para pessoas de todas as habilidades. Ela sempre creditava seu tio por ter mostrado que limitações físicas poderiam inspirar soluções criativas em vez de impor barreiras intransponíveis. Seu trabalho eventualmente influenciou legislação nacional sobre acessibilidade, criando padrões mais rigorosos para construções públicas. A transformação pessoal de Miguel foi talvez a mais dramática. De um homem quebrado vivendo nas ruas, ele se tornou mentor respeitado e inovador em sua área. Mas mais importante que o sucesso profissional foi sua descoberta de que família não é apenas sobre sangue, é sobre escolher amar e proteger uns aos outros despite past hurts and misunderstandings. Anos depois, quando Miguel recebeu um prêmio nacional por suas contribuições à arquitetura inclusiva, ele dedicou o reconhecimento a Sofia, que estava na plateia aplaudindo orgulhosamente. Em seu discurso, ele explicou que havia aprendido sobre verdadeira riqueza não através de dinheiro ou status, mas através do privilégio de fazer diferença na vida de uma criança que precisava de proteção. A história da família Santos Ferreira provou que mesmo as traições mais profundas podem ser redimidas quando pessoas escolhem perdão sobre vingança. Miguel poderia ter usado seu conhecimento sobre as injustiças passadas para destruir Isabela e Sofia, but instead chose to protect and nurture them. Isabela poderia ter continuado ignorando os pecados de seu pai, mas escolheu enfrentar verdades dolorosas e fazer reparações adequadas. O parque onde Miguel salvou Sofia daquela tarde chuvosa se tornou local de peregrinação para famílias de crianças com deficiências. Uma placa comemora não apenas o design inovador, mas a história por trás de sua criação. Como um gesto simples de bondade, revelou conexões familiares perdidas e transformou vidas de formas que ninguém poderia ter imaginado. Histórias como a de Miguel, Isabela e Sofia nos lembram que atos de bondade simples podem desencadear transformações extraordinárias que vão muito além do que imaginamos possível. Se esta narrativa tocou seu coração e fez você refletir sobre o poder da compaixão e do perdão, você encontrará aqui muitas outras histórias que exploram como pequenos gestos podem revelar conexões profundas e mudar destinos de formas surpreendentes. Porque às vezes é exatamente quando estendemos a mão para ajudar um estranho que descobrimos que não há realmente estranhos, apenas família que ainda não reconhecemos.